classe dos conjuntos, a gente teve aí a China conseguindo já uma medalha de ouro no conjunto de 5 arcos e também conseguindo, no geral, a medalha de ouro no somatório das 2 provas. Aí para você a ordem. O time da Turquia vai começar se apresentando no conjunto. Toda a expectativa então para a última prova aí da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, etapa de Tashkent. Ô Rê, você já falou... Com exceção da Finlândia... Completa aí. Não, com exceção da Finlândia, todos os outros conjuntos participaram do... com exceção da Estônia, todos os outros conjuntos já participaram da final de 5 arcos. E agora a gente tem, no lugar da Finlândia, que fez só a primeira final, a Estônia nessa final de conjunto misto. Você estava falando das próximas etapas de Copa do Mundo, né? A grande expectativa também, obviamente, né? Os Jogos Olímpicos de Paris 2024, ou seja, já ano que vem, né? Teremos Olimpíadas. E como é que tá, principalmente, o Brasil, né? Como é que tá o Brasil na ginástica rítmica visando aí Paris 2024? O Brasil tem feito uma grande temporada agora em 2023, consolidando os resultados que teve de 2022. A gente foi top 5, nós fomos o 5º colocado no mundo. Então, um grande resultado. Com esse resultado do Mundial do ano passado, se a gente repetir o Mundial de 2023, o Brasil garante a vaga em todas as condições de fazer isso. Na Grécia, com os principais conjuntos competindo, o Brasil ficou em 3º lugar no conjunto geral. Foi uma medalha inédita. A gente já tinha medalhas em conjunto misto, né? Em uma prova apenas, medalha por aparelho. E a gente conseguiu pela primeira vez um grande resultado na Grécia. Então o Brasil tem grandes chances de conquistar essa vaga diretamente no Mundial, não depender de esperar os Jogos Pan-Americanos, que é um segundo momento de possibilidade de classificação, tanto para o conjunto coletivo quanto para o individual. E a gente tem feito aí, tem visto as brasileiras no individual também fazendo grandes competições. Hoje mesmo, 2 finais, 2 brasileiras. Nunca a gente tinha, na verdade, o Brasil nunca tinha tido uma finalista em etapas de Copa do Mundo. A primeira foi com a Bárbara Domingos em Sócia, inclusive conseguindo uma medalha de bronze, e agora fazendo mais história ainda para a GR brasileira com 2 finalistas, a Maria Eduarda Alexandre no arco, a Bárbara novamente na fita, com grandes possibilidades aí de classificação também no individual, ou pelo Mundial, ou pelos Jogos Pan-Americanos. Vale ressaltar que o Campeonato Mundial do ano passado já distribuiu 3 vagas para o individual e para o conjunto, então os 3 primeiros colocados se classificaram. No individual a gente teve a Itália, a Alemanha e a Bulgária já garantindo vaga para os seus países, né, com a Rafaela Varfolomev e a Nikolova. E no conjunto a gente teve os 3 primeiros colocados, a Bulgária, Israel e Espanha. Itália ficando de fora, em 4º lugar no ano passado, mas esses 3 primeiros países já tendo classificado. Agora, nesse Campeonato Mundial de Valência, a gente tem mais vagas para o individual e para o conjunto, e para finalizar as vagas a gente tem os campeonatos continentais, né? Cada campeonato continental classifica um conjunto que não esteja classificado diretamente pelo Mundial. Muito bem, vamos então à primeira apresentação do conjunto misto, começando com a Turquia.
finalizando a apresentação no conjunto misto. A gente já viu o conjunto simples, que foram 5 arcos. Agora 3 fitas e 2 bolas. Aumenta a complexidade e a dificuldade de tudo, né, Renata Teixeira? Com certeza, aumenta muito, ainda mais que 3 dos aparelhos, 3 dos 5 são fitas. No conjunto é muito difícil. O arco já é um aparelho, em geral, mais simples, e para fazer conjunto, a combinação dos 5 é excelente. No bola e fita, a gente tem essa complexidade dos aparelhos já serem mistos, com a fita fica um pouquinho mais complicado. E por isso, a gente vai ver as notas, em geral, mais baixas, não porque os conjuntos errem ou tenham dificuldade no aparelho, não apenas por isso, mas porque realmente é mais difícil ter dificuldade de valor alto na combinação dos 2 aparelhos. A gente teve aí a Turquia fazendo uma boa apresentação, conseguiu uma apresentação bastante regular, alguns deslocamentos para recuperar o aparelho nas trocas, o que é natural nessa etapa, né? Nesse momento da temporada, onde os conjuntos ainda estão trabalhando, mas no finalzinho ali teve problema com a última troca e também com a última colaboração. As ginastas não deixaram o aparelho cair nessa colaboração, mas a ginasta no centro, que teria que recuperar o aparelho, não conseguiu. Então essa colaboração não é válida, o que compromete a nota de dificuldade. 22,10, então a pontuação final aí da Turquia. E agora, no tablado, China. Fala aí, Rê. A gente viu ali a execução abaixo dos 5 pontos. A gente vai ver as execuções bastante comprometidas. Belíssima apresentação das chinesas, elas que foram ouro no conjunto simples, e mais uma apresentação criativa, como a gente viu lá no conjunto simples também. Agora no conjunto misto, Renata Teixeira.
Exatamente, a criatividade da China é impressionante, é uma característica, né, desse país, nos conjuntos, sempre são conjuntos muito criativos. Hoje elas não foram tão precisas como na classificatória, elas fizeram uma classificatória lindíssima, eu estava muito ansiosa para assistir esse conjunto, e quando eu vi nas classificatórias os dois, foi realmente uma surpresa excelente. Esse início aí é muito lindo, os efeitos com a música, elas são realmente muito criativas, mas hoje tiveram imprecisões, muitos deslocamentos, falta de sincronia em alguns momentos por conta dos erros, elas acabaram perdendo ali a sincronia, o que não é uma característica da China, elas são extremamente sincronizadas no geral, mas porque elas não conseguiram recuperar tão bem os aparelhos, algumas vezes uma ginástica ficava ali um pouquinho atrasada, a gente viu ali, ó, quase o aparelho sai da área, a ginasta ali acaba fazendo os saltos depois das outras, isso é penalizado na execução, mas no geral a China mostra que vem muito forte aí para essa temporada de 2023, na sua primeira aparição em etapas de Copa do Mundo. Belíssima apresentação, a gente vai curtindo cada detalhe, cada movimento na câmera lenta. Por enquanto, a Turquia 22,10, uma nota bem baixa, e agora as chinesas aí aguardando a nota. Teremos pela frente Austrália, Alemanha, Estônia, Cazaquistão, Azerbaijão e Uzbequistão são os próximos conjuntos. E como já comentei, a gente vai observar que as notas de bola e fita, elas saem no geral mais baixas, tanto pela execução, a fita é um aparelho complicado nesse sentido, quanto pelo alcance da dificuldade. 27,20 a nota das chinesas. Vamos curtir agora a Austrália.
Mais um conjunto misto, apresentação aí das meninas. Ô Rê, te perguntei lá na prova da bola em relação à altura, né, que a bola tem que atingir. Fiquei devendo perguntar sobre a fita, né? Aproveitar que elas estão usando a fita também nesse conjunto misto. Em relação também a 2 vezes a altura da ginasta? Para todos os aparelhos, a gente precisa ter 2 vezes a altura da ginasta, no individual, né, para ter os lançamentos altos, os riscos, e no conjunto para as colaborações e para as trocas, né? A gente vê, por exemplo, aí um exemplo de colaboração, né? A ginasta lançou as 3 fitas para as outras ginastas. Então, no conjunto, a gente, além do lançamento alto, que é 2 vezes a altura da ginasta, a gente ainda tem o lançamento longo, que é um lançamento que tem que ter no mínimo 8 metros de distância entre uma ginasta e outra. E se você tem essa combinação de lançamento alto, né, altura 2 vezes a altura da ginasta, mais o lançamento longo, 8 metros de distância entre uma ginasta e outra, a gente tem o grande lançamento. E na troca, ele é um critério bastante valoroso, por isso que a gente, em geral, vê as trocas, as ginastas realizando as trocas bem distante uma da outra, a gente vê ali elas quase na beirinha do tapete, lançando uma para outra, tanto com altura quanto com distância. As ginastas da Austrália, aguardando ali a nota, Rê. Só para falar também, então, em relação à apresentação delas, né? Isso, aproveitando para falar da apresentação da Austrália, foi bastante correta, não tão quanto a coreografia não é tão forte, mas apenas com deslocamentos e imprecisões sem altas graves, portanto, mas também não tem dificuldade de valor alto a Austrália, acaba participando das finais pela ausência de países mais fortes em Tashkent. Chegou a hora da Alemanha.
a apresentação da Alemanha e alguns errinhos em alguns momentos, né, mas que não tira o brilho aí das meninas numa bela apresentação. Renata Teixeira. Com certeza, Rê. Elas fizeram uma excelente apresentação. Tiveram ali um momento que uma das ginastas voltou um pouco para trás. Quem tinha que recuperar não conseguiu, mas a outra ginasta já estava ali ligada, não deixou o aparelho cair no chão e saiu rápido do erro. Isso faz toda a diferença. Muitas vezes a gente vê um conjunto onde acontece um pequeno erro e as ginastas não conseguem se reorganizar rapidamente. Então, além do erro na execução, acabam deixando de fazer muitos elementos de dificuldade. A Alemanha conseguiu se recuperar bem. É claro que isso vai fazer diferença na nota delas, né? Elas que fizeram 28 e 100 na classificatória, passaram em terceiro lugar para essa prova, ficaram em segundo lugar no geral, mas hoje não conseguiram medalhar no aparelho arco, ficando apenas em quarto lugar, porque elas tiveram uma perda do aparelho, né? Uma das ginastas acabou não realizando o risco e agora conseguindo fazer uma boa apresentação no aparelho misto, no conjunto misto. Muito bem, por enquanto as chinesas lideram, né, o conjunto misto, 27,20. Já tivemos a apresentação também da Turquia, da Austrália. E pela frente aí a Estônia, daqui a pouquinho o Cazaquistão, Azerbaijão e Uzbequistão para fechar então a Copa do Mundo de Ginástica Rítmica na etapa de Tashkent. Aí a pontuação da Alemanha, 27, pegando nesse momento a prata, ficando na segunda posição. E vamos curtir agora a apresentação da Estônia. Let's get to work. Estônia no conjunto misto.
Aí a apresentação das meninas com análise de Renata Teixeira. E a Estônia fez uma apresentação com muitos problemas, infelizmente, queda do aparelho. Ali no comecinho já tiveram uma colisão das ginastas, que é quando as ginastas acabam se chocando ali sem intenção, né? Isso é uma falta que acontece no conjunto, colisão da ginasta ou colisão do aparelho, que prejudica a execução do país. Infelizmente, em sua única prova, né, elas só se classificaram para a final no conjunto misto, acabam cometendo essas faltas e vão ficar aí com uma pontuação baixa, já que tiveram queda. Também falta de sincronia. A gente vê aí um momento que uma ginasta tem que recuperar o aparelho, a outra que recupera fita pela fita. Isso é uma falta de execução também, porque as ginastas têm sempre que recuperar pelo estilete. Então, fazendo uma apresentação com muitos problemas, a Estônia, que no geral, no somatório das duas provas, nessa etapa de Copa do Mundo, ficou em 9º lugar, um pouco acima do 12º lugar que fez em Sócia, já que nessa etapa, como a gente já citou aqui, a gente não teve os principais conjuntos aí participando. A gente vai revendo aí no detalhe, no replay, na câmera lenta, toda a movimentação, as trocas das meninas. E aguardando aí o momento mais esperado, o momento da nota. 22,10 nesse momento. Entrando as atletas do Cazaquistão. A gente sabe que a torcida tá grande nas arquibancadas, por isso toda a gritaria aí da galera. Vamos curtir o Cazaquistão. Cazaquistão no conjunto misto. Ó, galera, é cartaz,
é bandeira. As relações entre Cazaquistão e Uzbequistão, né, se referem aí às relações diplomáticas entre a República do Cazaquistão e a República do Uzbequistão. Os dois países ambos eram ex-repúblicas, né, da União Soviética. São vizinhos, compartilham 2.203 quilômetros de fronteira. Galera viajou pouquinho, né, bem pertinho ali para conferir e com certeza fazer toda essa torcida que tá fazendo a diferença aí. E aí, a apresentação das meninas? No geral, faz uma boa apresentação. O Cazaquistão tiveram ali uma queda do aparelho, a ginasta recuperou bem rapidinho. Os conjuntos hoje não fizeram boas apresentações no conjunto misto, né? A gente teve a própria China, que foi a grande campeã, tanto no arco quanto no geral, cometendo erros. Ficou ali, por enquanto, está apenas 0,20 à frente da Alemanha, né? A Alemanha foi o conjunto que fez uma apresentação um pouco mais regular, e agora o Cazaquistão conseguindo uma apresentação com sincronia, uma apresentação muito vibrante, talvez por conta aí da torcida, desse apoio todo que elas estão recebendo desde o início dessas finais, tanto no individual quanto no conjunto, mas tiveram aquela quedinha que compromete a nota de execução. Vamos à nota então das meninas. 26,15. Nesse momento, na terceira posição, ficando com o bronze. Falta ainda o Azerbaijão, que vai se apresentar agora, e por último, o Uzbequistão. Penúltimo país a se apresentar no conjunto misto, Azerbaijão. Renata Teixeira.
acho que tivemos um probleminha com o microfone da Rê. Daqui a pouquinho a gente retoma aí a conexão. E mais uma vez, né, o carinho ali da treinadora, como foi da outra vez também, todas as meninas indo falar com a técnica. Voltei aqui, Rê. Boa, Rê, sua análise então. O Azerbaijão fez uma apresentação bem correta. A gente viu que as ginastas comemoraram bastante, saíram aí muito vibrantes, porque realmente fizeram uma boa apresentação. O Azerbaijão é um país que não tem a dificuldade de valor tão alto, vai ter que trabalhar bastante para conseguir aumentar aí a sua pontuação para o campeonato mundial, se quiser pleitear uma vaga, mas hoje faz uma boa apresentação sem erros, por isso a gente vê que as ginastas estão aí tão satisfeitas. Elas que conseguiram se classificar para as duas provas, né? Infelizmente cometeram erros na prova de arcos, ficaram apenas no 5º lugar e no geral conseguiram ali beliscar uma medalha, ficaram no 4º lugar no somatório das duas provas, finalizando aí muito bem as suas duas finais, sem erros tão graves agora nesse aparelho, nesse conjunto misto. Beleza, Rê. Então faltando apenas o Uzbequistão se apresentar para fechar logo com chave de ouro, né? O conjunto misto aí com a equipe da casa. Você vai curtindo com a gente aqui o finalzinho da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, etapa de Tashkent. Tivemos duas brasileiras se apresentando nessa etapa, Maria Eduarda Alexandre no arco, a Babi Domingos na fita. E saindo a nota, então, 25,70 nesse momento, não pegando o pódio, ficando na 4ª posição. Vamos então ao Uzbequistão.
apresentações no conjunto misto, com muitos aplausos, muito orgulho aí da torcida. Uzbequistão, Renata Teixeira. Está muito aplaudido aí, apoiado pela torcida, o conjunto do Uzbequistão, que infelizmente teve queda ali do aparelho, no momento de troca também, um enrolamento ali logo no iniciozinho, e elas até conseguiram sair bem do erro, mas elas tiveram ali um problema, as ginastas acabaram se chocando, enrola a pista, e aí elas conseguiram sair bem do erro, mas depois, de novo, no meio do exercício, acabaram tendo uma queda que vai prejudicar a nota do Azerbaijão, que tinha passado em segundo lugar, com a segunda maior nota aí nesse conjunto. Poderia ter aproveitado a oportunidade dos erros da China, que acabou ficando com uma pontuação bastante baixa hoje, né? Apenas 0,20 ali por enquanto na frente da Alemanha, mas o Uzbequistão vai acabar tendo uma nota comprometida. Aí, ó, o momento do erro, a fita estava na mão da ginasta, mas ela acabou deixando escapar ali. Elas perdem aquele elemento de troca, ainda tem o problema na execução. Muito bem, a gente aguarda então a última nota. Nesse momento a China lidera com 27,20 na primeira posição, a Alemanha com a prata 27 e o Cazaquistão com 26,15, fechando aí o pódio do primeiro, segundo e terceiro colocados no conjunto misto. A gente vai revendo aí a movimentação das meninas, as últimas a se apresentarem. A equipe da casa, do Uzbequistão, força da sua torcida em toda a competição. Legal demais competir em casa, né? É diferente competir em casa. Vamos à pontuação, então. 25,25. Durante a nota, no final de cada prova, sempre tem uma apresentação mirim ali para alegrar a galera da torcida. Então, a gente fecha assim o pódio do conjunto misto. China, primeira colocada, 27,20. Então, assim como foi ouro no conjunto simples, é ouro também no conjunto misto. A Alemanha na segunda posição, 27, e o Cazaquistão na terceira posição, com 26,15. Bom, agradecer demais a sua companhia, foi demais transmitir aqui a Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, etapa de Tashkent. Você vai conferindo aí os melhores momentos. Agradecer também a Renata Teixeira. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Ótima semana. Tá no coração. Tá no Sport TV.